Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre monstros milenares. Se você acha que isso é um conto de ficção, que não existem esses monstros colossais, saiba que esse livro aqui já relatou vários colossos, vários monstros que ninguém, em nenhuma época na humanidade, conseguiu domar. E o próprio criador disse que consegue domar o monstro com apenas uma mão. Então, assim, a própria Bíblia fala sobre leviatãs e monstros colossais. E aí fica aquela pergunta: será que é um mito? Será que realmente essa parte na Bíblia não foi exagerada? Você não está errado de pensar nisso. Pois bem, hoje eu trago um relato de pesquisadores russos. Inclusive, a Antártida é o único continente que todos os países, pelo menos a grande maioria, tem um tratado que nenhum civil pode chegar perto. Existe uma rota que o civil pode pousar ali, uma rota pré-definida, mas no geral não pode, somente os militares. E aí eu vou contar para você um caso de pesquisadores russos que deram de cara com um monstro que tem um conhecimento acima do ser humano. E quando eu começar a descrever essa história, você vai ficar apavorado. Eu lembrei na hora de uma trilogia chamada Cloverfield. Cloverfield Monstro, é uma série de filmes da Cloverfield, e eu lembrei exatamente daquele monstro. Quando o cara começou a descrever ali o que ele estava sofrendo, eu falei, meu, peraí, isso é Cloverfield. E aí, sabe o que é o pior de tudo? É que dentro da própria Bíblia, olha a coisa mais louca do mundo, dentro da Bíblia é dito o seguinte: Deus irá soltar os giburins. Se você pegar em Isaías, mais para o final de Isaías, Deus fala assim: talvez a sua Bíblia não tenha essa versão, mas se você tiver uma King James 1611, vai falar sobre isso. Deus fala explicitamente o seguinte: soltarei os giburins e os homens desmaiarão de pavor. E onde que estão os giburins? Na Antártida. Porque no próprio versículo fala que eles estão presos na parede de gelo. Então, meu irmão, a coisa é estranha, mas ao mesmo tempo vai se encaixando. Eu mesmo acreditava ser algo um pouco exagerado. Uma licença poética para engrandecer o trabalho da Bíblia. Não que precisasse ser engrandecido. Mas aí eu me deparo com pesquisadores enfrentando esse tipo de monstro colossal que é descrito na Bíblia. Ou seja, mais uma vez, isso que está aqui dentro não é um conto de fadas, né? Pois bem, eu vou falar sobre esse assunto aqui, mas eu preciso dar 2 recados rápidos. Afinal, eu não posso esperar nada aqui do YouTube. Não que eu venha descredibilizar o YouTube, uma excelente plataforma, sou grato por isso, a gente tem que saber ser grato, mas eu não posso confiar plenamente nela. Então eu peço encarecidamente para que vocês participem do Telegram. Só no Telegram eu já publiquei 44 e-books gratuitos. Você tem esses 44 e-books? São mais de 500 páginas que eu mesmo escrevi sobre os maiores mistérios do mundo, de graça no Telegram. Fora isso, eu publico tecnologias proibidas, vídeos que evidentemente não poderia colocar no YouTube. Então eu publico com mais liberdade no Telegram. Por exemplo, essa tecnologia aqui, eu vou só tirar o som, né? Essa tecnologia sobre esses propulsores, né, que na verdade eram para substituir a moto. Também coloco sobre essa tecnologia de metal maleável, né? Olha só que coisa interessante, o metal maleável, tá? Leve, super resistente, que não deveria existir em sua época, e vou colocando segredos e segredos lá dentro, tá? Então quem quiser participar do Telegram, tem um link na descrição. E outra coisa que é importante falar, participe do meu conteúdo premium. Se você deseja o meu contato pessoal, desatar as amarras do sistema, apoie esse projeto e conheça o meu trabalho, tá? Se você não quer depender do governo, quer aprender a empreender, mercado físico, digital, marketplace, aprender a desatar essas amarras horrorosas dos parasitas estatais,
recomendo que você aprenda. Quantas pessoas que não chegam a mim com diploma de faculdade desempregadas? Mas o sistema cria formigas operárias. É óbvio, o sistema vai criar esse tipo de conduta. É você que tem que se desviar dele. Tá bom? Quem quiser conhecer, tem links aí na descrição. E óbvio que essa reportagem vai estar aí na descrição também. Cientistas russos lutam contra criaturas na Antártida. Vamos ler essa matéria e eu vou explicando aqui para vocês, tá? Olha que coisa interessante. Um cientista russo, que é desertor, veio à tona com um relato alucinante do que realmente ocorreu quando ele e seus colegas desapareceram por 5 dias. É o misterioso lago, né, que fica abaixo aí da Antártida, mais ou menos 3.000 metros abaixo de uma camada de gelo na Antártida. Vou explicar a história de maneira fácil para você entender. Os caras foram para a Antártida, fizeram um experimento na Antártida, descobriu algo avassalador, monstruoso, que teve que selar o buraco. E aí o presidente Putin, lá o Vladimir Putin, ele simplesmente falou que não aconteceu nada. Mesmo os cientistas falando que aconteceu, foi sigilo durante décadas, ninguém podia falar nada. E aí um desses cientistas, ele fugiu da Rússia. Fugiu porque a Rússia queria usar esse monstro como arma. Aí o cara falou, esses caras tão loucos. Não é possível que os caras querem fazer isso. Esses monstros são mais inteligentes que os seres humanos. E os caras acham que vão controlar isso aí, né? Então, basicamente, por isso essa história veio a público, tá? Agora, se é verdade ou não, né, é óbvio, não tem como comprovar. Eu não tenho como ir lá na Antártida de avião, procurar o buraco, entrar no buraco 3.000 metros para baixo, né, com um campo gravitacional de energia, ver o monstro, realmente, não tem como. A gente está contando aqui, né, dando um voto de confiança para o autor. Olha que coisa interessante. Dr. Anton Padaka disse às autoridades na Suíça que os pesquisadores descobriram uma forma de vida bizarra e mortal, apelidada de organismo 46B. Uma criatura parecida com um polvo, altamente inteligente, que tirou a vida de 3 dos membros da equipe. Existe um anime, Anime Assassina. Eu não posso falar essa palavra aqui, né? Eu vou tentar colocar isso aqui. Esse anime aqui, é o quê? É um polvo que tem super inteligência e super velocidade, né? Aí você fala, será que os japoneses inventam? De onde foi que um japonês pensaria numa ideia de usar um polvo como professor dos humanos, né? Como que alguém pensaria nisso? Pois bem, eu acho que eu sei muito bem de onde que veio essa referência, né? E também, né, olha só, Cloverfield, né, trilogia, que é esse filme aqui, Cloverfield, né? E nesse filme de Cloverfield, eu vou colocar aqui Cloverfield, o monstro, que tem um monstro aparecendo. Os seres humanos não dão conta desse tipo de monstro aqui, que aparece e que realmente tem um nível de inteligência bem apurado, tá? Então vários desses monstros aí. É um filme de terror, Cloverfield não é um filme para criança, adolescente, é um filme de suspense, tá? Mas nitidamente, quantas vezes que eu já recomendei esse filme por ter referências de histórias militares que vieram a público, né, que eram secretas. Pois bem, vamos continuar. Olha que coisa interessante, tá? A descoberta de uma vida tão incomum no lago Vostok foi o avanço científico mais importante em décadas. Mas fomos obrigados a não divulgá-la por causa do esquema sinistro de Putin. Meu irmão, se você acha que no Brasil é censura, você não imagina na Rússia. Se você pular um pouquinho da margem, já era. Disse o geólogo denunciante aos suíços, né? Aqui tem uma representação da Antártica, tá bom? Uma representação da Antártica. E onde está esse lago Vostok, ok? E aí, o que eles fizeram? Aqui mesmo tem uma representação, Eles fizeram uma estrutura como se fosse uma base, fizeram uma perfuração. Segundo os russos aqui, demorou 30 anos para fazer isso aqui. E aí eles conseguiram chegar no lago, que está mais ou menos aí a 3.000 metros para baixo. Acho que, se não me falha a memória, 12.000 pés, dá 3 a 4.000 metros para baixo. Se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. Eles perfuraram aqui e chegaram até lá embaixo. Agora, olha que coisa interessante, né? Olha só.
O lago, né, o Vostok, tem mais de 1.000 pés de profundidade, com uma área superfície igual ao lago de Ontário. Então, além de ter esse lago aqui embaixo, ele tem 1.000 metros para baixo de profundidade. Então não é pouca coisa. Se você parar para pensar que um oceano, por exemplo, eu contei o caso da nave que estava submersa no oceano, tinha 90 metros de profundidade. É claro que tem partes no oceano que são mais fundas, mas 90 metros de profundidade. Olha que coisa, né, você pegar 1.000 metros de profundidade é muita coisa, cara, é muita coisa. Olha só, foi no início de fevereiro de 2012 que membros da expedição Antártica na Rússia conseguiram perfurar mais de 3 quilômetros de gelo espesso até o Lago Vostok. Então ficaram 30 anos perfurando e em 2012 conseguiram chegar lá. Um projeto que levou mais de 30 anos. Como o lago de água doce foi isolado do resto do mundo por 15 a 34 milhões de anos. Usaram sonda, descobriram que tinha um lago, né, um bolsão de ar com água, com alguma coisa lá embaixo e decidiram investigar, né? 30 anos. Os cientistas previram que encontrariam novas espécies que evoluiriam de maneira muito diferente de vista antes. Ou seja, para esses caras da ciência, isso aqui não existe. Bíblia não existe. Para esses caras da ciência, evolução das espécies, Big Bang, bilhões e bilhões de anos de evolução. E aí eles pensaram, pô, caiu um meteoro na Terra que extinguiu os dinossauros. Porém, esse lugar foi preservado. Logo, deve ter espécies que, em teoria, estariam em extinção e lá não está em extinção. Foi o que os caras pensaram. Porém, o cara que lê a Bíblia de verdade e dá uma passadinha no livro de Enoque já pensaria assim, meu irmão, no México isso não, tem coisa diferente lá embaixo, tá? Aí, olha que coisa interessante. De acordo com nossa pesquisa do desertor lá, a quantidade de oxigênio lá excede a de outras partes do nosso planeta em 10 a 20 vezes. Cara, eu falei aqui que a era pré-diluviana eram 3 vezes mais oxigênio e pressão atmosférica que produziam um gigantismo. Tu tem estudos hoje, tu pega uma tilápia e nessa tilápia eles fazem um cilindro, injetam 3 vezes mais oxigênio e pressão. E a tilápia ela nasce naquele ambiente, por incrível que pareça, ela fica imensa, com 4 ou 5 vezes o tamanho que ela teria que ficar. Ou seja, com pressão atmosférica forte e com um nível de oxigênio gigante, essas coisas ficam imensas. Agora, imagina o cara com equipamentos de mensuração encontrar 10 vezes a 20 vezes, dependendo do ponto que o cara tá, de oxigênio. 20 vezes o nível de oxigênio que nós estamos aqui é o suficiente para fazer um colosso de 3.000 metros de altura andar. Esses monstros colossais de 3.000 metros de altura que eu canso de mostrar no Telegram, que viraram montanhas. 20 vezes o nível de oxigênio consegue, né, oxigenar um ser desse tamanho. Então nós percebemos que o mundo não é bem o que nos disseram, meu irmão. Muito pelo contrário, é um Alice no País das Maravilhas. Qualquer forma de vida que encontrarmos provavelmente será única na Terra. Claro, 10, 20 vezes o nível de oxigênio, não tem nada na Terra que se assemelhe a isso. Disse, né, o Sergei Bulat, o cientista-chefe do projeto, na TV russa, enquanto os geólogos estavam perfurando. O cara deu uma entrevista, não, nós vamos encontrar, né, novas espécimes, estamos à frente disso, tal. Anteriormente, criaturas extremamente estranhas foram encontradas em respiradouros no fundo do mar, na costa da Antártida, incluindo caranguejos e yeti de peito peludo que se alimentavam de jardins de bactérias que cultivavam em corpos de estrelas do mar. Um mecanismo totalmente diferente do que nós conhecemos, né? E que tinham 7 braços que poderiam pegar e matar esses caranguejos. Então, umas coisas bem estranhas lá na Antártida. Assim que a equipe de 8 homens se aproximou do lago, é aquilo que eu falei. Os caras desceram, fizeram perfuração para descer aqui, tá? Não é um poço artesiano, uma perfuração capaz de ter um andar, um guindaste, os caras poderem descer lá para baixo, tá? Então, olha só para você poder entender, tá? Assim que a equipe de 8 homens se aproximou do lago, toda a comunicação com o mundo exterior cessou misteriosamente. E aqui fica um ponto: será que foi o gelo, né, a baita da profundidade,
que fez com que a comunicação, que já é escassa na Antártida, cessasse, ou foi esses monstros? É uma pergunta a se fazer, porque você vai acompanhar a história de hoje. À medida que os dias passavam e os pesquisadores não respondiam aos crescentes esforços frenéticos para alcançá-los pelo rádio, colegas cientistas em todo o mundo temiam o pior. Os caras até pensaram em selar o poço com os caras lá dentro. Sem brincadeira. Eles estavam pensando assim, vamos selar esse poço de alguma maneira para o que está lá embaixo não vir para cá, né? E aí eles estavam tentando fazer comunicação e não estavam conseguindo. Pois bem, essa é a equipe que participou desse projeto e o cara lá, eu não sei qual deles, né? Mas é o cientista que desertou da Rússia. Um desses caras aqui, essa aqui é a imagem real, tá? Os cientistas afirmam, né, que 2 membros da expedição foram, né? Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, pela fera, né? E aí imagens, né, a essa notícia que veio a público. Olha só, nenhuma notícia do gelo, notícia, né, de onde os caras estavam por 5 dias, disse Dr. John Prisco, professor de ecologia da Universidade Estadual de Montana e chefe de um programa similar de expedição na Antártida, a Fox News na época. Só posso imaginar como é. Ou talvez não pudesse, né? Dr. Padaca afirma que durante esse tempo ele e seus colegas estavam lutando por suas vidas no mundo perdido nas profundezas da superfície da Terra. Ou seja, os caras perfuraram aqui, chegaram no ambiente com entre 10 a 20 vezes mais oxigênio, né? E tudo diferente, biologia diferente. E aí os caras que ficaram 5 dias para serem encontrados estavam óbvio que todos eles foram armados, só para avisar para você. Ninguém brota, só em filmes, só em games como Half-Life, os caras lá não usam caderninho. Não, os caras usam armas também. Não é o russo, meu irmão. O russo espirra, sai 556, tá? Então, basicamente, os caras estavam com alguma coisa ali. Eles estavam lutando pela sobrevivência durante 5 dias. Cara, imagina você... O ser humano não pode ficar sem dormir mais do que 4 dias. Imagina você num lugar gelado pra cacete, 5 dias, tentando sobreviver com água pra tudo quanto é canto e monstros super inteligentes querendo te pegar, né? E uma biodiversidade completamente diferente do que você conhece. Pois bem, é a história do cara. Olha que coisa interessante, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia. Olha só, vamos lá. Encontramos o organismo 46B no primeiro dia, quando estávamos realizando um mergulho preliminar em nossas roupas de mergulho de baixa temperatura. Os caras têm esse preparo e ainda têm essa tecnologia, tá? Conta ele. Isso desativou o nosso rádio, que mais tarde descobrimos que nosso alarme foi intencional. Ou seja, eles tinham uma roupa de mergulho com a capacidade, né, de mandar sinais lá para cima. E aí, olha o que o cara tá falando. Ele tá falando que esse organismo 46B desativou o rádio, a comunicação da roupa de todo mundo. É o que tá lá embaixo da Antártida. É o famoso Giburim que tá aqui, ó, na Bíblia, tá? Só para você ter uma ideia mais ou menos da proporção. Vamos lá. Ele falou, foi intencional. Foi intencional. Embora a criatura tenha 14 braços, em vez dos 8 habituais, né, que o polvo em média tem 8 braços, né, essa criatura tem 14, ela mata de maneira semelhante ao polvo comum, né? Ela se comporta como um polvo, só que super inteligente, né? Agarrando sua presa, injetando como saliva paralisante e depois desmembrando em pequenos pedaços com o bico. Mas o organismo 46B tem um outro truque na manga. Caramba, meu irmão. Isso dá um filme de Hollywood assim, absurdo. Ganhador de Oscar, tá? E aí fica a pergunta. Eu boto um voto de confiança nessa história. Ele é capaz de paralisar a presa a uma distância de até 150 pés. Ou seja, 150 pés em média. Vamos colocar aqui, quanto está valendo um pé? Pés para metro, tá? Vamos ver mais ou menos, 30 centímetros, né? Mais ou menos aí, 30 centímetros, é o que eu falei, né? Então assim, 50 metros, mais ou menos assim, essa substância, esse ser, para você saber o que é uns 50 metros, sabe 2 postes, cada poste
de energia estatal é 20 metros de um poste para o outro. Raramente é mais do que isso. Então são 2 postes e meio, a substância na água consegue te paralisar, você fica imóvel, tá? Para você ter um nível do bicho, tá? Liberando seu veneno na água em um órgão semelhante a um saco de tinta, né? Explicou o Dr. Padaca. Tragicamente, meu colega e amigo de longa data, o Dr. Vindongrovsky, foi morto dessa maneira. Ele pisou na água com um sorriso feliz, enquanto o organismo se aproximava dele. Ou seja, o cara estava em frenesi, né? Nós assistimos impotentes enquanto ele usava seu braço para arrancar sua cabeça. Então instalou-se os restos mortais em sua boca e era como se tivesse hipnotizado telepaticamente. Quantas vezes que nós não vimos registro desses seres de Hollow-Earth tendo tecnologia de telepatia? É o que eu falei, o ser humano, segundo isso aqui, conversava com os animais. Adão nomeou todos os animais. Meu irmão, o ser humano conversava com os animais. O ser humano conseguia ditar ordem aos animais. Isso foi se perdido. Alguns animais pré-diluvianos continuam tendo, né? E olha só, então esse povo, além de paralisar as pessoas próximas, a uma distância mediana, ele ainda induz uma frenesia, uma hipnose. Aí o cara está sendo capotado ali e feliz. Que maravilha, meu irmão. Half-Life fica louco, chupa dedo perto disso aqui, né? Resident Evil. Os povos são conhecidos por sua extrema inteligência. E para piorar a história, os povos que nós conhecemos aqui são extremamente inteligentes. O devorador de homens de 33 pés, 10 metros, né, mais ou menos, de comprimento, no caso aqui 11, né, também possui uma camuflagem extraordinária que o ajudou a perseguir os pesquisadores. Cara, nós estamos em 2000, assim, na época de 2012, mas os caras tinham um fuzil, tinham arma. Meu irmão, na década de 80, os caras já tinham equipamento de invisibilidade. Olha, 2012, os caras não aguentaram bater de frente com isso aí, ó. Olha só, olha o que ele falou. Muitas espécies de polvos podem alterar a sua aparência, geralmente para evitar predadores maiores, explicou Padaca. Sacos de pigmentos coloridos, chamados cromatóforos, permitem que eles mudem de cor, e ao contrair seus músculos, eles podem se misturar com o fundo liso do oceano, ou com um recife de coral escarpado. O conhecido polvo mímico pode contorcer seu corpo desossado para assumir a forma de uma cobra marinha ou uma arraia. Ou seja, se ele detectar um perigo, ele pode se camuflar de cobra ou de arraia para representar perigo ao seu predador, né? Mas as habilidades de mudança da forma do organismo 46B soam quase diabólicas. Ou seja, os caras estão começando a perceber, meu irmão, que tem mais do que lhe contaram, né? Para poder representar um monstro colossal como esse, tem que usar algum versículo bíblico, né? Ele se moldou na forma de um mergulhador humano. Cara, não, olha o nível desse monstro que está na Antártida. Ele se moldou na forma de um mergulhador humano. Achamos que era um dos meus colegas nadando em nossa direção com equipamento de mergulho. Quando o cientista mais próximo percebeu o que era, ele o agarrou e o despedaçou. Olha para você ver. Meu irmão, o organismo teve a ideia de se assemelhar ao ser humano para poder caçar o ser humano. Olha como é que é os jovens de hoje em dia. Olha como é que tá os jovens. O jovem hoje em dia tá assim. E aí Deus fala, soltarei os guiburins e os homens desmaiarão de pavor. Esses caras não estão preparados. O mundo, meu irmão, não é esse conto de fadas que te ensinaram nas escolas, não. Eu sei que o meu canal aqui é um canal de fantasia, conspiração, mistério, mas quem viver verá. Quem viver verá. O mundo só está piorando e vai cobrar cada momento seu de fraqueza, tá? Então, olha só para você ver. E aí, olha só o que ele disse. Se um braço de um povo comum for cortado, o membro decepado rastejará para longe.
Às vezes até mesmo agarrará a presa e colocará na boca do polvo. Especialistas dizem que é porque cada braço contém um conjunto de neurônios, essencialmente o seu próprio cérebro. Os braços do organismo 46B demonstraram uma habilidade assustadora para operar de forma autônoma. Vou explicar para vocês. Quanto mais oxigênio na atmosfera, mais inteligente a pessoa fica, maior a pessoa fica, e ela vive por mais tempo. Só para explicar isso aqui para vocês. Eu sei que a ciência fala que o oxigênio oxida o nosso sangue, mas nosso sangue ele tem ferro, dióxido ferroso, por isso oxida. Se fosse ouro, não oxidava. Por exemplo, tem o famoso sangue azul que é tirado de arraia. A arraia pode ter 3, 4 vezes mais oxigênio que não vai envelhecer. Por quê? Porque não tem ferro no sangue dela, tem cobre. Então já consegue viver mais tempo. Tá entendendo? Então assim, realmente o oxigênio nos envelhece, mas se tivesse trocado essa estrutura, não envelhecia não, tá? Muito pelo contrário, daria super inteligência. Aí, olha que coisa que ele falou. O organismo 46B demonstra uma habilidade assustadora para operar de forma autônoma. Então, cada membro desse organismo atua de forma autônoma. Depois que nossa única pesquisadora cortou um dos braços com um machado, o desespero desse pessoal, velho. 5 dias vivi... Meu irmão, eu não posso imaginar isso aqui. Eu não posso. Não tem dinheiro no mundo que me pague para me enfiar no buraco. Não tem, cara. Não interessa, meu irmão. Tem que ser muito louco para aceitar uma coisa como essa. Tem que ser muito. O membro decepado arrancou a arma de suas mãos. O caramba, arrancou o machado. Lembrou o cientista. Naquela noite, o braço deslizou para a margem gelada, onde estávamos dormindo e a estrangulou. Ou seja, o cara pegou o machado, a mulher pegou o machado, cortou um pedaço do membro daquele monstro tentando sobreviver, o monstro vazou fora. Aí aquele pedaço pegou um machado, ela teve que se afastar, e depois de um tempo eles estavam ali tentando sobreviver. Não tem nem como montar acampamento, eles estavam deitados ali tentando sobreviver. O pedaço do polvo enroscou na mulher e estrangulou a mulher. Cacete, meu irmão. Cacete, tá? E aqui era onde era a base dos caras. Era, não é mais, tá? Os especialistas acreditam que não apenas o polvo regenera seus membros, mas o tentáculo decepado pode ser capaz de formar um novo polvo. Cacete, meu irmão. Que monstro sinistro. O membro pode regenerar e o membro que foi cortado pode criar outro. Aí você fala assim, nossa, lembra de Wolverine, de Deadpool? Você fala assim, os caras que são pesquisadores, os caras que são cineastas lá de Hollywood, eles tiraram da cabeça dele. Onde foi que você viu que o Wolverine tem a capacidade de cura absurda? E também o Deadpool. E inclusive tem episódios em quadrinho que eles arrancam o Deadpool, um pedaço do Deadpool, arrancam na metade, né, faz um serra no meio, e o Deadpool regenera 2. É isso aí, ó. Retira um pedaço do monstro, o pedaço se regenera no monstro, e o pedaço que ficou fora vira outro monstro. Cacete, meu irmão. E isso a humanidade não está preparada para lidar, né? E aí, olha o que o cara falou ainda. Os povos são extremamente inteligentes, capazes de negociar labirintos, usar ferramentas e até construir estruturas com legos. Isso os povos convencionais. Esses convencionais. Você consegue decorar 10 números em seguida? Você consegue lembrar o que você comeu há 4 dias atrás? Pois é, a sua memória tá cagada, não tá? O monstro ali, meu irmão, o polvo, o golfinho consegue pronunciar quase 5.000 palavras diferentes no sotaque do golfinho. Então assim, hoje eu consigo ver que um jovem hoje de 16 anos é menos inteligente que um golfinho. Eu garanto pra você que é. Hoje esse jovem que fica esse é menos inteligente que um golfinho. Sem brincadeira. E um polvo também, daqui a pouco vai chegar no nível do polvo. Só que aí, olha que coisa interessante que ele falou. Pelo modo como ele se adaptava cada vez que mudava nossas táticas, os caras tendo que se reunir, criar táticas para poder sobreviver. Olha só, pelo modo como ele se adaptava cada vez que mudava nossas táticas, ficamos convencidos de que pelo menos
era tão inteligente quanto um ser humano comum, revelou o Dr. Padaka. Se não fôssemos todos aqui, na verdade, treinados e em PhDs, temo que no final ele nos ganharia. Caramba! Os caras montavam estratégia, o povo se adaptava a essa nova estratégia. Por exemplo, arte da guerra, Sun Tzu. Os caras faziam vigilância. Um está num posto tal, outro... O monstro percebia, era frustrado em seus planos, voltava e atacava diferente. E o cara falou, olha só, era tão inteligente quanto um ser humano comum. Meu irmão, que loucura. Milagrosamente, aí fala, os cabeças de ovo conseguiram capturar, é o nome lá dos caras, conseguiram capturar a criatura em um tanque, né? Depois que os 5 cientistas sobreviventes chegaram à superfície. O diretor do programa ordenou que o furo fosse imediatamente tampado. Ou seja, os caras conseguiram colocar esse povo no tanque, conseguiram levar essa nhaca pra... Meu irmão, pra quê? O monstro já estava caçando... Meu irmão, você estava com a versão Predador aquática. Já tava com um monstro que parece... Já viu o Alien vs Predador? Já tava com um monstro que tinha um nível de camuflagem, visibilidade, telepatia, 500 coisas, e vocês querem trazer isso pra superfície. Que maravilha, né? Que maravilha. E aí o cara foi lá e quis selar o furo, né? Só que eu adianto para vocês que esse furo, ele foi reaberto. Porque o que fez o cara mudar lá pra Suíça... é porque o Putin lá queria abrir esse poço. Campeão, é isso aí, tá? Os geólogos esperavam ser homenageados internacionalmente por sua incrível descoberta. Para sua grande decepção, no entanto, o governo russo alegou que a equipe não havia encontrado vida no lago Vostok. Ou seja, para eles tudo, para você nada, né? E negou que os mergulhadores tivessem entrado na água. Aí é demais, né, velho? Aí é demais. Não há muita coisa lá embaixo, posso garantir. De acordo com uma declaração do chefe da estação de pesquisa Vostok e o diretor de expedição da Antártica russa, né? Admitiu que foi colocado um plug no lugar, mas chamou de precaução de rotina. Ou seja, os caras que não participaram da missão falaram que não tem nada disso, mesmo 3 pessoas não voltando da missão. Os caras colocaram um alçapão, um tampão ali, impedindo as coisas de subir, mas fique tranquilo que é só rotina, né? Ou seja, olha bem, o diretor de expedição da Antártica Russa, Valery Lukin, admitiu que foi colocado um plugin no lugar, mas chamou de precaução de rotina. Você tá de sacanagem comigo, né? Você tá de sacanagem, não é possível. Especialistas americanos e britânicos ficaram intrigados com o anúncio, é claro, né? Em um pouco, um anticlímax, disse o geólogo Dr. David, né, do Reino Unido, na TV na época. É difícil acreditar que estamos tão errados sobre a existência de vida em comum lá embaixo. Ou seja, os caras esperam o quê? Ver caramujo, estrela do mar. Aí chega lá, eles veem um ser que é mais inteligente que o ser humano. É isso que os caras encontraram. Dr. Padaka afirma que fugiu do seu país natal, que é a Rússia, em julho, depois de saber, para o seu horror, que o governo está planejando colocar a descoberta em uso militar. Ou seja, querem pegar esses povos, não sei, o cara quer montar em cima de um povo? É isso que o cara quer fazer? Eu não sei. O cara quer usar isso para a parte militar. Algumas espécies de polvo podem colocar 200 mil ovos. Caramba! Algumas espécimes de polvos podem colocar 200 mil ovos. Imagina algum lunático, algum maluco, pega esse polvo que está numa jaula. Imagina, olha que filme, olha que continuação. O primeiro filme é esse, os caras entrando num buraco. O segundo filme é esse, pega esse polvo, né? A nave, o helicóptero dá PT, dá problema por causa do povo tem telepatia, já cai ali na água, e sai daquela bolha que ele tava ali, ó, daquela bolha congelada, sai dali, e dali ele vai recriando 200 mil ovos, e em pouco tempo a humanidade é extinta.
Que maravilha! Dá uma trilogia do cacete, hein? Imagina se fossem depositados em reservatórios e lagos em toda a América do Norte. Se não fosse, escute bem o que eu estou lhe dizendo, se não fosse os anjos de Jesus Cristo botando ordem nessa patifaria, ninguém estava vivo, campeão. Porque isso aqui é uma história de milhares que rola por aí. Uma de milhares. O que impede essas nhacas de proliferar e de destruir a humanidade é porque tudo que nós fazemos são assistidos por anjos. E os anjos do Criador falam, ó, Deus mesmo fala e manda a ordem lá para baixo. Jesus Cristo mesmo fala, ó, isso aí não pode sair do controle. Eles vão lá, os próprios anjos, que você vê como orbes de luz, discos voadores, depende da sua interpretação. Eles vão lá e dão cabo nisso. O governo russo chama as alegações de denúncias absurdas, é claro, né? E aí, basicamente, os caras ficaram apavorados, né? E risível, né? Declarou os caras lá. Parece que você pode ver um dos seus canais de TV de ficção científica, né? Ó, aí os caras vão zombar, fazer chacota e tal. Meu irmão, sem brincadeira, 200 mil ovos. O bicho tava aqui, ó, parado, quieto aqui. Tiveram que tampar. E aí, praticamente, tiraram ele daqui. Deus mesmo diz que soltará os guiburins. Cloverfield é mais ou menos esses monstros aí mesmo, campeão. Né? E o pior de tudo é a telepatia que faz com que as pessoas entrem em frenesi e consegue parar as pessoas. Meu irmão, é uma máquina. Você tá louco, meu irmão. Predador vira chupa-dedo perto de uns monstros desse. É real? Não sei. Não faço a menor ideia. Eu não estava participando desse projeto. E também nem queria participar. Mas eu dou um voto de confiança para isso aqui. Se é real ou não, fazendo nem ideia. Mas eu dou um voto de confiança. Até a foto dos caras lá. Uma foto dos caras ali. Se é real ou não, sei. E um desses caras tá na Suíça, né? Imagina, né? Então, assim, é o que eu falo para cada um de vocês, velho. Esse mundo, ele tem coisas, assim, assustadoras. A Bíblia é o manual da vida. Isso aqui é o manual da vida. Se você seguir isso aqui, você vai ter uma vida mais agradável. A recomendação de Jesus Cristo. Entender quem é o Salvador da humanidade. Entender que você faz parte de... Vós sois deuses. Você faz parte de Jesus. Exerça o poder de Jesus dentro de você, para que você não seja influenciado por essas nhaques. Cara, se você entender a perspectiva de Cristo na sua vida, você não é atropelado por isso aqui. Infelizmente, os pastores e padres distorceram o que é Jesus. Jesus nunca fundou templos de pedras. Esses templos de pedras estão aí para barrar o seu relacionamento com o Criador, para fazer com que exista um pedágio entre você e o Criador e que o conhecimento do Criador nunca seja repassado para você, a menos que o pedágio permita. Então entenda isso de uma vez por todas, tá bom? Entenda isso uma vez por todas. Não é possível que você vai acreditar em bebês alados, que a Igreja Católica falava, ou nesses pastores com superpoderes que foram ao inferno, deram cabo no diabo e voltaram com superpoderes, os ungidos e intocáveis, né? Não é possível que você vai acreditar nessa patifaria. Então eu sugiro fazer uma aliança com o Criador e não com o homem que caga, peida e mija e arrota como você, tá bom? Espero que essa história tenha agregado valor à sua vida, né? Espero que você tenha gostado. Like, se inscreva no canal, participe do Telegram. E quem quiser o meu contato pessoal, conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. E você, o que você acha sobre essa história? Comenta aqui embaixo. Forte abraço.